para a palavra e eu queria que você abrisse aí comigo. Irmãos, eu coloquei até um tema lá no grupo para nós, mas o Espírito de Deus tem algo muito bom, é um divisor de águas nas nossas vidas a respeito desse assunto aqui hoje. Eu vou tentar finalizar ele nesse final de semana, né, hoje. Se não conseguirmos no domingo que vem, a gente finaliza ele. Mas é algo também extremamente importante a respeito da nossa caminhada com Cristo. Tá? Aqui não tem pessoas que não são cristãs, então nós vamos aproveitar para Deus trazer para nós esse crescimento espiritual, que é sobre o discernir. O discernimento nesses dias, irmãos, nesses últimos dias, é uma das coisas mais importantes. Eu falei uma certa feita a respeito de se colocar uma nota de R$100 na sua mão, verdadeira, e uma nota falsa. Irmãos, para você discernir isso aí, vai dar trabalho para você. Vai dar muito trabalho para você discernir qual que é a falsa e qual que é a verdadeira. Então, o que significa isso? Nós estamos vivendo num mundo cheios de imitações. Sabe, tem palestrantes que chegam lá, você olha assim, você fala, esse cara vai me ensinar a ficar rico. Só que, na verdade, o cara está te ensinando a viver escravo do dinheiro. Então, tem um monte de coisas que o mundo está imitando um sucesso, imitando uma vitória. Você pensa que é uma vitória. Quando você vai ouvir, não é uma vitória. Entende? Eu e minha esposa, nós vimos um filme de 1980 e poucos. E o filme é secular, não é filme evangélico. Mas o fato é que, no final, ele tem uma mensagem de mais ou menos 10 minutos, valorizando o casamento. Do tipo assim, olha, que a melhor coisa que eu fiz foi casar, que meu casamento eu supervalorizo o meu casamento. Aí eu olhei para a Cris e falei, meu bem, não tem lógica. Esse filme deve ser antiguíssimo. Quando a gente foi olhar a data dele, super antigo. Por quê? Hoje, nós estamos vendo muitas coisas bonitas, músicas bonitas, mas que ela tem uma mensagem subliminar por trás que destrói os valores bíblicos, os valores da família, os valores de Deus espiritual. As coisas mais antigas, talvez ainda tenha alguma coisa que você pode garimpar e ter alguma coisa frutífera, alguma coisa benéfica. Mas hoje em dia, irmãos, é raro você encontrar um filme, uma música, uma peça, um poema que possa valorizar as coisas espirituais. Por que eu estou falando isso? Sobre discernir. Nós estamos numa época dificílima para você conseguir ter um raio-x para rastrear o que é verdadeiro e o que é falso, o que é benéfico e o que não é, o que é vida e o que é morte. O que vai trazer para você um veneno de morte, que parece ser bonito uma comida, mas você vai ver, ao que você come ela está envenenada e você morre. Então hoje nós estamos cheios disso, por exemplo, os nossos filhos. O que é que nós vamos fazer para ajudar os nossos filhos? As crianças nossas hoje. Porque tudo que coloca na frente delas, elas pegam e quer comer. Elas aceitam tudo. Então, como que você vai fazer para ajudar ela? Você tem que ter um discernimento espiritual. E se você não tem um discernimento espiritual, você está correndo risco. Tá? Salmo 51, eu quero só o versículo 6. Deixa a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns versículos, ou vários versículos, e ele será de extrema importância para nós. Então vamos começar com o Salmo 51. Se falando sobre
falso ou verdadeiro, sobre o discernimento espiritual, nós vamos começar, irmãos, sobre nós. Interessante, né? Fiz uma armadilha aí para vocês. Porque e eu e você? Você é falso ou você é verdadeiro? Diante de Deus, qual é o seu coração para Ele? Você está falando sobre crer em Deus, sobre servir a Deus, sobre ser filho de Deus, e você está falando isso de forma verdadeira, ou você está falando isso de forma falsa? Vamos ler aí? 51:6 de Salmos. Destaca a importância da sinceridade absoluta diante de Deus. O texto mostra que o Senhor não quer apenas aparência religiosa ou rituais externos, mas valoriza a honestidade, a integridade e a verdadeira sabedoria que vem do íntimo do nosso coração. Então vamos ler agora. Eu coloquei 3 versões aqui e nós vamos ler ela nas 3 versões. Ao meio da Revista Corrigida diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. NVI, na verdade a NTLH. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Agora a NVI. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Então nós temos 3 versões que esse versículo está trazendo o quê? Que Deus ama a verdade, que o que Ele quer é um coração sincero, e Ele tem prazer na fidelidade. Então preste atenção, esse versículo, nas 3 versões, nós temos 3 palavrinhas que vai descrever a vontade de Deus para mim e para você. E qual que é a primeira aqui? Primeiro, Ele ama a verdade no seu íntimo. Segundo, Ele quer o seu coração sincero. Terceiro, Ele tem prazer na sua fidelidade com Ele. Então, agora, nós estamos diante de Deus. Para quê? Para que no oculto, no mais íntimo do seu coração, Ele é que vai te ensinar essa verdadeira sabedoria. Ensinar como? A você não ser enganado. Não ser enganado nem por você mesmo. Porque às vezes nós levantamos as mãos, irmãos, não é para Deus. Nós levantamos as mãos para as pessoas que estão em nossa volta a pensar que nós somos cristãos de verdade. Nós estamos tentando provar para as pessoas. Nós estamos fazendo de forma falsa, mecânica. Estamos fazendo rituais. Estamos fazendo menção das coisas. E que Deus não está recebendo porque o nosso coração está longe dele. Irmãos, tem muitas pessoas que estão aqui dentro, mas o seu coração está longe. Nossa, amanhã tem que fazer curso. Nossa, que eu deixei a porta aberta lá de casa. Você está aqui, em corpo, mas o seu coração está longe. E o Senhor é que vê isso, irmãos. Nós estamos enganando quem aqui? Nós mesmos. E Ele, o Senhor, Ele ama a sinceridade e a fidelidade do nosso coração. Se eu estou aqui, eu vou entregar para Ele de corpo e alma. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu estou fazendo, seja para Ele. Então isso é real. Essa realidade está para apresentar para Ele como nosso Deus. Quando você vir
Venha para se entregar a Deus. Não venha para fazer de conta, para mostrar para ninguém. Eu não estou falando isso como um sermão, irmãos. Me entenda aqui. Aprenda a me amar. Eu estou falando isso para vocês porque isso é automático. A nossa mente, irmãos, ela é programada para muita coisa. A nossa mente é incrível, irmãos. A nossa mente, ela faz coisas que até nós mesmos não conseguimos acreditar. Você entende esse negócio? A mente nossa, ela tem uma programação linguística. As pessoas olham para você, às vezes você está... Mas lá dentro você está com vontade de matar aquela pessoa. Mas você consegue disfarçar tão bem que as pessoas não conseguem ver em você nada que está lá dentro do seu coração. Isso é a nossa mente que é programada. Irmãos, quando nós caímos no automático, nós enganamos até nós mesmos. Então, aqui dentro desse versículo, ele mostrou para nós que, olha só, Deus ama a verdade do nosso íntimo, Ele quer um coração sincero, e Ele tem prazer nessa fidelidade sua quando você entrega para Ele de verdade o que está dentro do seu coração. Para você não ter aí dupla personalidade ou mentir para você mesmo. Agora vamos comigo aqui para Tiago 5,12. Abra aí comigo. Você conhece isso aí, nós já falamos muito isso. Esse sim, sim, não, não. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Então isso aqui, ó, a sinceridade absoluta, o cristão não deve fazer juramentos pelo céu, terra ou qualquer outra coisa. Está vendo aqui? Porque a sinceridade absoluta. Esses juramentos por céus e por terra, irmãos, também tem uma programação. Às vezes nós queremos falar o seguinte, quem é casado é engraçado, né? Eu já vi muito isso. Aí o cara está falando aqui, ou a esposa está falando, aí ele olha para o cônjuge dela e ele quer falar para as pessoas que ele está falando a verdade. Ele fala assim, não é, meu bem? Nós estávamos lá, não é, meu bem? Não é, minha esposa? Ou meu esposo? Então, essa necessidade de uma confirmação, entendeu? Mas agora, eu quero também abrir aqui Mateus 5,3, abre aí comigo, que é a nossa maneira de vida, sim, sim ou não, não. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que é isso aqui, irmãos? Esse sim, sim e não, não. Sabe o que é isso aqui? É um sim do lado de dentro e um sim do lado de fora. Você já disse sim pelo lado de dentro? Irmãos, eu confesso para vocês, quando eu aprendi a vendas é um negócio mágico. Vendas é um truque, tá? Quem gosta de vendas é um negócio espetacular. Mas por que eu estou falando isso? Porque a venda é assim, ó. Dentro do vendedor existe um mecanismo. E esse mecanismo dentro do vendedor, irmãos, ele aciona algo para convencer a outra pessoa do outro lado. Então é raro você encontrar um vendedor verdadeiro. Porque dentro dele, um exemplo, tem um não. Vamos supor que ele está vendendo um produto que não é bom. Dentro dele tem um não. Aquele produto não é bom. Ou pior, o produto é bom demais, mas o produto não vai atender aquela pessoa. Mas ele precisa vender. Então dentro dele tem um não. E do lado de fora, o que ele está falando para aquela pessoa? Olha, esse produto vai te atender, mas dentro dele tem um não. Então esse vendedor aqui, que é o malandro, é aquele cara que faz aquele malabarismo, ele dentro dele tem um não, porque ele sabe que aquele produto
não vai conseguir atender aquela pessoa a 100% na necessidade daquela pessoa. Então eu quero te mostrar esse exemplo aí, bobinho, só para você entender o seguinte: quantas vezes dentro da gente nós temos um não. Você quer ver um outro detalhe? É quando você afirma com a pessoa. Você vai vir na reunião, dentro dela, ela tem um não. Ela já sabe que ela não vai vir. Aí, porque o pastor perguntou, ela fala assim: sim, pastor, eu vou estar aí. Mas dentro dela, ela já sabe que ela não vai vir. Então, ela tem um não dentro dela. O líder perguntou: você vai vir no ensaio? Sim, mas dentro dele, ele já tem um não. Então, irmãos, isso aqui está trabalhando o mesmo fato. Qual? Que Deus quer uma sinceridade dentro do nosso coração. E isso aqui, irmãos, parece ser uma coisa muito boba, e não é. Não é uma coisa boba, porque Deus trabalha da seguinte forma: se nós somos uma fonte a jorrar, essa fonte não pode jorrar água amarga e depois ela jorrar uma água doce. Se eu quero ficar orando para a pessoa e as pessoas serem curadas, demônios serem expulsos, eu quero ter autoridade no mundo espiritual. Então tá, eu estou sendo uma fonte de água doce. Mas no meu secreto, eu tenho uma água podre, choca, amarga dentro de mim. Então, Deus não trabalha com esse tipo de coisa. É sim, sim e não, não. Sim, sim, porque dentro de você tem que ser a mesma coisa do que é por fora. Então, o proceder aqui, sim, sim e não, não, tem a ver com o que eu sou por dentro e o que eu sou por fora. O que eu estou falando por dentro é o mesmo que eu estou falando por fora. Por isso que Cristo Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Opa, sim. Mas dentro de Pedro era diferente. Na segunda vez, Pedro, você me ama, já parece que o negócio ficou mais lento. Uai, eu te amo. Aí na terceira vez, Deus arrancou de dentro dele uma outra palavra que estava lá dentro, porque na boca, que era do lado de fora, tinha um sim. Mas dentro tinha um mais ou menos. Aí na terceira vez ele falou: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Está vendo? Então, esse trabalhar, esse filtro, esse discernir do Espírito, irmãos, serve para nós. Porque Deus tem que ver em você esse cristal, que você é por dentro, você é por fora. Senão, nós não poderemos ser cooperadores com Deus. Nossas mãos não poderão ser prósperas. Eu dizer o seguinte, um exemplo. Se eu estou hoje com um patrimônio gigantesco e eu falar assim: Deus me prosperou. Espera aí, a prosperidade de Deus vai vir quando eu for um homem que seja fiel em Deus no interior, no meu íntimo e no meu exterior. Aí eu posso falar que eu sou usado por Deus, que eu tenho uma prosperidade por Deus, que eu tenho autoridade no mundo espiritual. Porque senão, há algo em mim que é enganoso. E Deus não vai usar esses homens. Aí, se ele tem muito patrimônio, aquele patrimônio veio de fontes enganosas. Se ele é um homem muito bom para pregar, que conhece a Bíblia demais, preste bem atenção. Aquela ali é letra. Letra mata. Ele tem conhecimento técnico, do intelectual. Ele é um cara eloquente, que faz todo mundo chorar, que prega muito bem, mas presta atenção, não tem poder de Deus, não tem vida. Não tem vida. Ele engana todo mundo.
Vamos lá, abra comigo Hebreus capítulo 5, versículo 14. Nós combinamos que vai ter vários versículos, e nós temos que sondar isso aqui. Hebreus 5, 14. A palavra de Deus diz, é bom que a Alice está me ajudando ali também, agora o Caleb também, e vamos embora. Aí diz assim, ó, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, eu quero lembrar vocês lá no Jardim do Éden. Tinha 2 árvores diante daquele casal. Nós já falamos sobre a árvore da vida, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma árvore sagaz. A sagacidade, ela vem do conhecimento. Só que o conhecimento em excesso, por exemplo, um hacker. Tem um hacker que ele entra nos bancos, rouba e coloca um vírus lá e destrói todos os computadores de lá. Estão entendendo? Então, o que é isso? É sagacidade. O que ele tem? Ele tem conhecimento demais. O conhecimento dele é tão forte que destrói. Existem os hackers que têm os conhecimentos para quê? Para combater os vírus. Então, o que nós estamos aqui diante dessa árvore do conhecimento do bem e do mal? Que existem conhecimentos nas nossas vidas que nos atrapalham. Primeiro, Deus não é um Deus lógico. Não é na mente que nós vamos entender a Deus. Não é um conhecimento lógico. 1 mais 1 é Deus. Ou 1 mais 1 é 2. E esse 1 mais 1 aqui não chega até Deus. Deus, ele é de uma forma inexplicável à nossa mente humana. Deus não cabe dentro da nossa mente humana. Por que nós queremos encontrar Deus na nossa mente? Isso é o conhecimento. Conhecimento não vai ajudar. Em alguns casos, o conhecimento vai atrapalhar. Tem muitos homens, irmãos, que por causa da sua ciência, a sua filosofia, o seu estudo de história, ele é impedido de conhecer a Deus. Porque ele estudou tanto e aquele conhecimento não chega na lógica de Deus. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela prejudicou, ela afastou, ela abriu um abismo entre o homem e Deus. Então, aqui diz, 5:12 de Hebreus, mas o alimento sólido é para os adultos. Então, essa adulto aqui, nós já falamos sobre o tecnons e os ruios, é os bebês espirituais e os homens maduros. Homens maduros é assim, o Caleb está aqui, ele está aqui pegando um relógio, ele é capaz de pegar um relógio e comer o relógio, porque ele não tem discernimento. Ele não sabe, ele pode pegar uma pimenta, colocar na boca e querer comer uma pimenta. Ele não tem um discernimento. O que é isso? Ele é um bebê. E o que é que tem de diferente de nós? Nós somos mais adultos. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Se você não tem discernimento, você é um bebê espiritual. Então, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, olha aí, existe um processo. Esse exercício é um processo que nós precisamos amadurecer, que nós precisamos crescer, se tornaram aptos para discernir, olha aí, tanto o bem quanto o mal. Então eu sei até quanto que esse conhecimento vai ser benéfico para mim. Mas eu não posso entrar nesse conhecimento. Eu não posso me entregar a esse conhecimento, porque esse conhecimento vai trazer para mim morte. Então agora vamos aqui devagar, que agora nós vamos voltar na parte do conhecimento aí. Vamos um pouquinho mais, dizendo assim, abra comigo aí,
Hebreus 4:12, que é um versículo também muito lido aqui, nós já falamos muito sobre ele, mas nós precisamos mais. Nós precisamos discernir isso aí. Então, o alimento sólido se refere-se às verdades mais profundas na fé. Ele é destinado àqueles que superam o estágio de crianças espirituais, que depende apenas do ensinamento básico. Aí é que entra. Olha só, o que são ensinamentos básicos para nós? Treinamento e prática. A maturidade não é automática. Ela vem como um exercício constante. Isso significa que o cristão desenvolve a sua salvação, a capacidade de discernir, de saber distinguir o que é certo e o que é errado, através de aplicação diária dos princípios de Deus em sua vida. Então, agora sim, vamos a Hebreus aí 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante, ou seja, ela vai cortar, vai tirar alguma coisa de excesso. Então ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra, ou seja, ela vai alcançar aonde o conhecimento não vai, aonde a medicina não vai, aonde só o seu intelecto não vai. Então ela penetra até o ponto de dividir o que é alma, ou seja, as emoções, e o que é Espírito de Deus. O que é do Espírito de Deus está no nosso espírito. Juntas e medulas é o nosso corpo. E é apta, olha aí, para discernir, ou para nos dar discernimento dos nossos pensamentos, que é os desígnios do nosso coração. Quais são os propósitos do seu coração? Está em Deus. E tem coisas e pensamentos que vai vir, que vai atrapalhar, que vai ferir os propósitos do meu coração. Os nossos pensamentos, tem hora que ele foge e a gente entra num devaneio, que ele entra e fere o propósito do Senhor para as nossas vidas. Quantas vezes nós tivemos pensamento, nós ficamos com vergonha dos nossos próprios pensamentos, porque ele pensa coisas nojentas. Então, os nossos pensamentos precisam estar escravos da palavra, da meditação. Para quê? Para que ela possa trazer discernimento e não fira o propósito do meu coração. Porque o meu coração tem a raiz no Senhor. O Senhor já ganhou meu coração, mas os meus pensamentos ficam vagando e fere o Espírito de Deus. Então, nós precisamos discernir os nossos pensamentos. Agora entra a questão de novo do nosso conhecimento. Porque o conhecimento da palavra, o conhecimento da vida de Deus, o conhecimento da esperança com o Senhor, da experiência com o Senhor, de eu viver a vida com o Senhor, esse é benéfico para mim. Mas o conhecimento de conhecer, por exemplo, todas as áreas do mal, do pecado, do mundo, isso traz sujeira para dentro do nosso coração. Existem situações que têm armadilhas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem pessoas que elas deixam ser enganadas pensando assim: eu preciso estudar sobre as drogas, porque Deus me mandou pregar para os dependentes químicos. Ah, tá. E aí? Aí eu preciso conhecer, pastor, mais sobre as drogas. Ah, sei. Então ele vai começar a estudar os livros. Quando ele vê que os livros não é suficiente, ele vai falar assim: eu vou fazer entrevista com os dependentes químicos. Ele fez entrevista com os dependentes químicos. Uma certa feita eu fiz uma entrevista numa mesa de dependentes químicos. É uma coisa louca sobre drogas. O que a droga, o alucinógenos, faz na cabeça daqueles meninos? Aí tá, se eu já achei assim, eu tive conhecimento da letra, que eu estudei sobre as drogas, eu tive entrevista com os meninos das drogas, agora eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que usar essa droga para saber como é que ela é, para me poder combater ela. Entendeu? Então isso é uma loucura.
existem situações que se tornam uma armadilha. Existem estudos que vai te levar e você vai acabar se misturando com aquilo. Eu falei uma coisinha boba agora, que é as drogas, mas se você for estudar sobre determinadas áreas do mal, aquilo pode te arrastar. E você não conseguir voltar mais. Tem um livro, Pregador Eficaz, do David Wilson, que falou que ele foi um grande evangelista dos jovens dependentes químicos. E o que aconteceu com ele? A filha dele foi estuprada pelos dependentes químicos. Então isso significa o seguinte: quando ele estava lá, no meio, ele foi atingido. Então isso aí é perigosíssimo. Por que eu estou falando isso? Porque o conhecimento pode nos levar à derrota, à morte. Ele é perigoso. Nós precisamos discernir através do Espírito. Então, olha só, a palavra, ela é cortante, ela é eficaz, e tudo vem, irmãos, através da discernimento do Espírito Santo. Nós não podemos adquirir isso por conta e própria, de forma irresponsável. Por isso que você estudar a palavra de Deus para debates, estudar a palavra de Deus para humilhar as pessoas, é perigosíssimo. E existem muitos aí, irmãos, que estão estudando para debates, para levar polêmica, para humilhar as pessoas, porque ele decorou as linhas teológicas. A gente está vendo na internet aí, cheio desses debates que... Sabe o que aqueles debates faz? Enche a cabeça das pessoas de parafuso. Quem foi a mulher de Caim? Gente, que coisa nojenta. Então eles começam a buscar respostas aonde Deus não permitiu. Tem coisas que não vai ser revelada agora. Agora sim, vamos para 1 Coríntios 12. Olha o versículo 10 comigo, somente o versículo 10. É, 1 Coríntios 12, 10. O apóstolo Paulo lista a continuação dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo à igreja. Hoje na oração nós estávamos falando sobre isso. Aí olha o que ele diz aí no versículo 10. A outro, operações de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o discernimento de espíritos. Olha aí, discernir espíritos. Irmãos, espíritos, às vezes a gente pensa que o espírito é igual aquele Gasparzinho, né? Aquele desenho que tinha lá daquele bichinho, né? Que ele ficava ali, aparecendo ali e brincando com aqueles desenhos. Irmãos, espíritos não é isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando chega ali no começo de Natal, 25 de dezembro, a partir do dia 1º de dezembro, nasce um espírito natalino. O que você vê nas ruas, principalmente aqui de Goiânia? O que você vê lá? As decorações, as músicas, Jingle Bell, não é assim? Então o que é aquilo? Aquilo lá é um espírito do Natal. É um espírito natalino. Discernir os espíritos não é discernir um bicho. Discernir os espíritos é discernir um ambiente. Esse ambiente está carregado. Esse ambiente aqui tem um negócio aqui nesse ambiente que é pornográfico, sensual. Tem lugar, irmãos, que você entra, que você vê pessoas nuas, aqueles negócios estranhos, que você olha aquilo ali e você vê a ambiência de uma presa, para você entrar aquilo ali e ficar preso no sexo. Entende isso? Músicas que traz uma ambiência de brigas, que irrita. Entende isso? Isso é espíritos.
Então, discernir os espíritos é um dom. E nós precisamos buscar isso diante do Senhor. Então, aqui, irmãos, nós precisamos buscar agora diante do Senhor, irmãos. Vamos aí comigo para a 1 de João, capítulo 4, os versículos de 1 a 3. Olha aí comigo. Olha a advertência sobre o que nós estamos conversando aqui. O que diz ali? Amados, não deis crédito a qualquer... Então eles estão para todos os lugares. Está vendo aqui? Amados, não deis crédito, não acredite, não se envolva a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, irmãos, quem é o profeta? Existem profetas do inferno e que estão lançando músicas proféticas do inferno. Estão lançando modas proféticas, pornográficas do inferno. Existem profetas que estão lançando todo tipo de imundícias e que as pessoas estão aderindo àquilo. Olha onde nós chegamos. Olha o que nós estamos conversando. Então, nós precisamos discernir em todos os aspectos o que nós estamos nos envolvendo. Porque às vezes nós vamos para a igreja e falamos o seguinte: olha, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa. Então você vem, ouve a palavra e sai daqui soltando fogo. Você quer orar, você quer jejuar, essa semana eu vou orar, vou jejuar. Na segunda-feira, quando você acorda, você ouve uma música que é da época sua, quando você era adolescente, que te lembra de um monte de coisas boas que aconteceu na sua vida, e aquela música penetra no seu coração, e ela apaga o espírito. Aí cadê aquela vontade que você tinha de orar, e de jejuar, e de ler a palavra? Ela foi apagada. Por quê? Você permitiu o seu espírito a se envolver, você não discerniu. Entende? E aquilo destrói, atrapalha. Você não consegue mais desenvolver os seus ânimos, a sua motivação acabou. Aí você não quer orar, você não quer jejuar, você não quer buscar o Senhor. Por quê? Porque você sempre está deixando-se levar pelos espíritos imundos. Você não tem discernimento para você firmar a ambiência do Espírito de Deus. Entendem isso? Então, quando nós oramos de manhã, quando nós acordamos de manhã, que nós pedimos o Espírito de Deus para guiar o nosso espírito, para encher o nosso coração do Espírito de Deus, para nos proteger, irmãos, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Isso é muito sério. Eu queria colocar diante de vocês, nós já vamos encerrar aqui. Essa palavra hoje, como eu falei para vocês, eu não sei até onde ela vai agir no coração de cada um de vocês. Eu não vou estender, porque eu não vou cansar vocês. Eu quero só que você abra comigo aí. Cânticos, capítulo 2, versículo 7. E eu quero deixar aqui uma frase, um versículo, para mostrar algumas coisas para você. Cantares, Cânticos 2, 7. Vê para mim o 3, 5. Deixa eu ver se ele está melhor. 3, 5. Agora vê para mim o 8, 4.
de Cânticos. 8:4. Esse aqui está melhor. Aqui diz assim, ó: filhas de Jerusalém, eu as faço jurar, não despertem, nem acordem o amor, enquanto ele não o quiser. Essa aqui é uma frase que parece enigmática, e não é. Olha o que significa isso aí. Vocês lembram qual que era o estado de Adão quando a Eva, sua noiva, sua esposa, estava sendo formada? Qual que era o estado de Adão quando Eva, a sua esposa, estava sendo formada? Adão estava dormindo. Então, existem uns processos em nossas vidas que nós dormimos para que haja crescimento. Tem processos em nossas vidas que nós não podemos ser despertados para aquilo, que nós não podemos tocar naquilo, que o Senhor não permite a gente avançar e entrar. Entende isso? Existem áreas das nossas vidas que nós não podemos tocar até o Espírito de Deus terminar a obra dele em nós. Por quê? Porque nós não teremos capacidade de vencer aquelas batalhas. Por quê? Porque nós estamos em processo de crescimento. Nós não temos altura para vencer aquela determinada coisa. Adão não poderia ter visto a formação da mulher dele. O acontecimento cirúrgico que Deus fez de remover aquela costela. Talvez Adão fosse igual eu. Que eu não sei, eu acho que eu não daria conta de ser médico. Abrir uma pessoa, entendeu? Fazer um transplante de órgão, ver aquele sangue. Eu não sei, eu acho que eu não dou conta disso. A Kelly, por exemplo, é enfermeira. Ela talvez consiga entrar lá, abrir a barriga do caboclo e mexer lá dentro e ainda almoçar a hora que terminar. Eu acho que eu fico uma semana sem almoçar se eu ver a barriga de um cara aberta. Eu já vi acidentes na rua e eu fiquei 3 dias sem comer. Lembrando daquele... Uma vez eu vi um motoqueiro sendo atropelado lá em Anápolis. Irmão, sabe o Nissin? O cérebro da cabeça do cara estava do lado de fora no asfalto. E eu vi o cérebro dele assim, ó, no cantinho do asfalto. Eu olhei assim, ficou parecendo aquele macarrão Nissin. E eu olhei aquele trem, gente. O trem não saiu da minha cabeça. Então, o que é isso? Existem coisas em nossas vidas que nós não podemos tocar nem entrar. Então, o que significa isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal, você entrar em conhecimento sem ter preparo. Você não está preparado para aquilo ainda. Nós precisamos de ter um preparo espiritual para a gente poder entrar em batalhas maiores. Adão estava dormindo quando Deus estava produzindo a sua companheira. Então isso é muito sério para nós. E nós precisamos começar a respeitar o que o Espírito de Deus quer fazer nas nossas vidas. E esse fato é muito importante, porque presta atenção. Eu vou falar 2 coisas aqui muito loucas. Vou fechar aqui porque a gente vai encerrar. Olha aqui para mim. Eu vou falar coisas aqui muito loucas. Por que é loucas? Porque ela é um paradoxo. Por exemplo, você ficar carregando a vida inteira uma dependência de homens humanos, eu estou falando homens e mulheres, tanto faz. Porque tem pessoas que é assim, ó, ele quer um pastor, não é para um direcionamento espiritual, um alinhamento espiritual. O que é um alinhamento? O Júnior é meu pastor. Então o Júnior está aqui porque Deus colocou uma missão no coração do Júnior, ele é o pastor da igreja. Eu vou alinhar com ele aqui, Júnior, o que é? Nós vamos ganhar as prostitutas de Aparecida de Goiânia.
ou vamos ganhar as crianças órfãos de Goiânia. Então nós estamos alinhando. E eu estou aqui para somar força com o Júnior, ele é meu pastor. Mas eu estou aqui para somar força com o Júnior. Agora tem pessoas que é diferente. Ele quer o Júnior como pastor, mas não para alinhar força com o pastor. Eles querem estar com o Júnior para que o Júnior dite a regra para ele. Júnior, e aí? Eu estou com um problema. Eu vi uma maçã lá em casa. Se eu comer essa maçã, é pecado ou não? Mas por quê? Não, porque lá no Jardim do Éden tinha uma maçã. E Eva comeu aquela maçã. É proibido ou não? Aí eu chego no Júnior de novo. Júnior, deixa eu te falar, eu quero trair minha mulher. Eu posso ou não posso? Então, eu quero, na verdade, usar o Júnior como um escape para a minha vida. E essa dependência de homens, tanto faz quanto um homem que pode ser uma pastora, isso é errado. Eu não posso ficar dependente de pastor para ditar na minha vida, sabe, para viver numa dependência emocional, sabe, uma cobertura. A pessoa fala assim, a cobertura espiritual, mas a cobertura espiritual vai entrar até onde na sua vida? Eu não posso ficar aqui na barra da saia do Júnior, e vivendo, Júnior, deixa eu te falar aqui, eu vi um pensamento errado aqui na minha vida, e aí o que eu faço? Não. Então eu não posso ter essa dependência emocional de homens algum. Eu tenho que caminhar dentro do determinado período. Cadê o Caleb? O Caleb está dormindo, mas o Caleb é o seguinte, eu brinco muito com a Gabriela sobre isso, que é assim, o Caleb hoje está dependente do leite materno. Aí eu falei para a Gabriela, o Caleb é um interesseiro, só está com você por causa do leite. Quando ele largar o leite, ele vai querer o avô dele. Então eu brinco muito isso com a Gabriela. Mas o que significa isso? Ele já está começando a comer abóbora, mordendo as carninhas, já está comendo o pão de queijo, esses negocinhos aí, ele já está comendo tudo. A Alice também já largou o leite materno há muito tempo já. Agora ela já está só nos acessóriozinhos lá de papinha, a mamadeira e tudo. Então o que é isso? Nós não podemos ficar no leitinho o resto da vida. Isso é um período. Tudo bem, eu tenho que ter um pastor. Ele vai me ensinar o começo. Ele vai me dar o leitinho, tudo. Ele vai me ensinar o que é errado e o que é certo. Tudo bem, mas a hora que passar essa fase, acabou. O que eu preciso fazer agora? Eu que vou ter que ser mãe de outros. Eu é que vou ser agora o pastor de outros. Eu vou cuidar, porque pastor não é o que tem título. Jesus falou para Pedro, se você me ama, apacenta minhas ovelhas. Então, apacentar é algo que o Espírito de Deus colocou para nós. Nós temos que amar, apacentar e cuidar de todas as pessoas. Tá, então eu tenho uma idade suficiente espiritual para cuidar de outras pessoas. Mas eu vivo dependente do pastor. Eu só quero o pastor para falar na minha vida. Eu não sei fazer nada se o pastor não falar na minha vida. Isso é errado. Por quê? Eu estou dependente do leite o resto da vida. E criança, quando ela sai dessa fase, o leite começa a prejudicar. Imagina um menino de 18 anos dependente do leite materno. Como? Então é a hora desse menino de 18 anos já fazer sua própria comida, sustentar ele e sustentar outros. Eu casei com 18 anos de idade. Então eu quero falar isso aqui para vocês, como eu falei, não tem ninguém que não é crente aqui. Nós estamos aqui num processo onde Deus está nos levando a algo maior. E nós precisamos discernir dentro de nós, se o sim dentro de nós é o mesmo que nós estamos falando. Se o não dentro de nós é o mesmo que nós estamos falando, para fora. Porque tem pessoas que estão falando sim, que é isso, irmão? Sim, sim, só que dentro de mim está não. Entendeu? E isso é errado. Pessoas que estão dependentes do outro o tempo inteiro, porque se o outro cair, eu vou junto. E isso é errado.
Nós precisamos viver aqui, irmãos, em unidade, com um só propósito, um só Espírito, um só Senhor. Está vendo? Então agora nós vamos caminhar para crescer e resgatar o que as pessoas lá fora estão perdidas. Não é um aqui ficar a vida inteira, um dependendo do outro, do leite do outro, e fazer comida, irmão, não fez a comida, não, o outro não está fazendo, não cuidou de mim direito, eu vou sair dessa igreja, eu vou para outra igreja. Que dependência emocional é essa? Sendo que já era para nós sermos, sabe, adultos, mestres da palavra, e nós estamos a vida inteira como bebês. Isso é ter discernimento do que está acontecendo dentro de mim. E esse dentro aqui está ligado ao que o Espírito de Deus está atrás, Ele tem prazer na sua fidelidade, do seu coração, que está dentro de você. O que está dentro de você, irmãos, é tudo aquilo que você fala para fora. Aqui dentro você é uma coisa, lá fora, quando você está dentro do seu emprego, na sua faculdade, com as pessoas que estão lá fora, quando a pessoa pergunta para você assim, hein, você é crente mesmo naquela história lá de Jesus? Você é cristão mesmo? Você crê que existe o céu? Quando uma pessoa pergunta isso para você, você fica meio que embaraçado e fica com vergonha. Eu sou crente, mas não é assim também não. Né? Você tenta, sabe, colocar uma aguinha com açúcar, ou você fala, sou filho de Deus, creio na palavra, e se você não crê, olha, irmãos, muitas pessoas que não creem podem parar no inferno. E eu creio e vou para o céu. Você tem esse posicionamento firme, sim, sim, e não, não? Ou quando alguém pergunta para você algo, você fica meio que ainda em cima do muro? Então isso é fidelidade de coração. E Deus está vendo isso aqui hoje. E esses corações que são enganosos, engana você, em primeiro lugar. Atrapalha você porque você não avança, você não prospera, você não ganha as vidas que estão lá fora, em trevas. Você não consegue resplandecer a luz de Cristo. Então isso é muito sério para nós. Nós precisamos buscar diante do Senhor nesta manhã, irmãos, para que o Espírito de Deus possa pegar a palavra dele, que é Hebreus 4, e ela penetrar e cortar o que é alma e o que é carne. E nós permanecemos no Espírito. E nós somos cheios do Espírito. E nós vivemos para somar. E não para ficar aqui só na cacunda do irmão. Igual o macaquinho. O macaquinho gosta de ficar nas costas do outro. Espiritualmente. Irmão, ora por mim aí, irmão, porque eu não estou podendo. Mas você não ora não, irmão? Você entende isso? Porque ele só quer ficar dependente. Ele não ora por ninguém e quer que todo mundo ora por ele. E se não orar, ele emburra. Se você não cuidar dele, ele emburra, sai da igreja. Então essa dependência é errado. É errado. Nós não podemos viver de forma criança eternamente. Deitados em berços. Então nós precisamos viver para o Senhor e o Senhor nos colocar como guerreiros dele e nós entrarmos no exército, fazendo parte do exército, onde o nosso general é Cristo. E nós aprendemos a guerrear, lutar nossas batalhas e vivemos aqui, irmãos, nessa terra como vencedores. E não como um menino cara de chorão, mamando o tempo inteiro e pedindo mamadeira, em alguns casos até o peito da mãe. Então, irmãos, isso é errado. E nós precisamos buscar esse discernimento do Espírito nessa manhã.